Nos próximos capítulos da novela Renascer, Egídio vai ter um surto ao descobrir que Sandra está se envolvendo com João Pedro e vai fazer algo tão terrível contra a filha que nem Dona Patroa vai ser capaz de impedir. Isso fará com que João Pedro vire um bicho para proteger Sandra das maldades de Egídio e vai enfrentar o coronel de uma maneira surpreendente. Egídio vai ficar chocado com a atitude de João Pedro e o rapaz diz: se você não deixar Sandra em paz, eu faço o que o coronel Zé Inocêncio deveria ter feito há muito tempo e lhe parto a cara. Egídio não vai abaixar a cabeça para João Pedro e os dois vão acabar se enfrentando, fazendo com que sobre até mesmo para Sandra, que sofrerá um terrível golpe de seu próprio pai. Dona Patroa vai fazer de tudo para impedir que uma desgraça se abata sobre sua família, mas todos os seus esforços serão em vão. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Renascer todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após os boatos sobre a relação de João Pedro e Sandra se espalharem pela região. Ainda mais depois dele mesmo ter revelado para Morena, Diocleciano e Zé Inocêncio. Em um dia, quando eles estão voltando da cachoeira, Sandra fala: já tá quase todo mundo sabendo que a gente tá ficando. Até minha mãe já sabe também. Parece que o único que falta é meu pai. João Pedro responde: quando o coronel Egídio souber da verdade, quer nem imaginar o que ele pode fazer contigo ou comigo. Sandra rebate: oxente, e você acha que eu tô com medo, é? Numa altura dessa ele já deve até saber. Minha mãe não consegue esconder segredo dele por muito tempo. João Pedro encara a Sandra e fala: você fala isso porque passou muito tempo longe e ainda não sabe do que teu pai é capaz. Por essas e outras que eu quero te levar em sua casa. E até porque se for para acontecer alguma coisa, a gente enfrenta isso juntos. Sandra desvia o olhar e responde: mas isso não tem necessidade, João Pedro. Eu sei muito bem lidar com o coronel Egídio Coutinho, fique tranquilo. Mas João Pedro não desiste e rebate: pois já tá decidido, eu vou levar você lá e nada do que me disser vai me fazer mudar de ideia. Sandra respira fundo e acaba cedendo ao pedido de João Pedro, mas no fundo acaba até gostando do jeito protetor que ele tem. Eles caminham até a fazenda de Egídio, mas assim que chegam lá, Egídio vê os dois chegando de mãos dadas e encara João Pedro com o olhar mais furioso de sua vida. Sandra fala: meu pai, João Pedro resolveu me trazer aqui porque a gente não tem nada a esconder e porque nós estamos juntos mesmo. Egídio não fala nada, ele apenas observa João Pedro com sangue nos olhos. O rapaz nota o olhar de Egídio sobre si e João Pedro diz: como vai, coronel Egídio? Resolvi trazer sua filha em segurança aqui na porta de sua casa. Egídio bufa de ódio e responde: segurança? Como é que minha filha pode estar em segurança, sendo que ela estava em sua companhia? Sandra rebate: isso é jeito de falar, meu pai. Mas João Pedro não abaixa a cabeça e fala: como você pode ver, coronel Egídio, eu não sou nenhum diabo. Eu sou apenas um homem muito responsável. Egídio debocha: pode até não ser o diabo encarnado, mas que é filho de um sujeitinho que tem parte com ele, isso você é. João Pedro rebate: é como o coronel mesmo disse, quem tem parte com o cão é meu pai, não sou eu. E eu só tenho boas intenções com sua filha. Egídio afirma quase gritando: pois de boa intenção o inferno tá cheio. E eu não quero saber de intenção nenhuma com a minha filha. Sandra, venha pra cá agora. Sandra afirma: oxe, eu não sou mais uma menina para você falar assim comigo. João Pedro concorda e avisa: é isso mesmo, Sandra já é de maior e muito da vacinada. Mas Egídio nem quer saber de papo. Ele anda até se aproximar de sua filha, a pega pelo braço e fala: não me desobedeça na frente dos outros, Sandra. Você me deve obediência. Sandra se assusta com o jeito do pai e fala: que isso, pai? Desse jeito você tá me machucando. Egídio responde: essa é a intenção mesmo, sua desaforada.
Sem ouvir os apelos da filha, Egídio arrasta Sandra para dentro de casa pelos braços. Mas João Pedro se revolta com essa atitude de Egídio. Entra na frente dele e diz: "Você não vai tratar Sandra assim na minha frente, não?" Egídio responde: "Eu não tenho medo de você, seu moleque. Sai da minha frente agora, senão eu passo por cima." Sandra percebe que a situação pode piorar demais e pede: "João Pedro, pode deixar que depois eu me entendo com meu pai. Não precisa fazer nada agora." Egídio sorri debochado e fala: "Tá vendo? Pelo menos a minha filha tem mais consciência do que você." João Pedro bufa de raiva e Egídio o contorna, levando Sandra pelos braços até entrar dentro de casa. João Pedro olha o que Egídio tá fazendo e diz: "Eu posso até não ter feito nada agora, por pedido de Sandra, mas vou ficar aqui fora. Sinto que talvez eu precise." Egídio entra em casa puxando Sandra pelo braço e Dona Patroa se assusta com a cena que vê. A mulher pergunta: "Mas o que está acontecendo aqui, meu pai do céu?" Egídio responde: "Acabei de descobrir que a sua filha está com caso com um dos filhos do Zé Inocêncio, aquele tabaréu do João Pedro." Sandra puxa seu braço de volta para se livrar do aperto de Egídio e fala: "Me larga e não fala mais assim do João Pedro. Ele é muito mais homem do que você, meu pai, que só sabe tratar mal minha mãe." Egídio se revolta com a forma que Sandra fala com ele e rebate: "Olhe como você fala com teu pai, sua fedelha. Você me deve obediência. Tá vendo uma coisa dessa, Dona Patroa? Eu aposto que você sabia desse caso de sua filha." Dona Patroa desvia o olhar e não consegue disfarçar que já sabia do envolvimento de Sandra com João Pedro. E Egídio percebe tudo. Dona Patroa tenta amenizar: "Não é bem assim, Egídio. Nossa filha não tá se envolvendo com esse rapaz desse jeito que você tá pensando." Egídio interrompe Dona Patroa e fala: "Nem tenta disfarçar agora que eu já sei de tudo, Dona Patroa. Mas deixa estar aqui com você, eu me acerto depois." Dona Patroa faz o sinal da cruz por causa do que Egídio disse. Mas Sandra enfrenta ainda mais o pai e fala: "Mas o que é isso? Além de ficar explorando minha mãe dia e noite, ainda se acha no direito de querer se vingar dela porque ela tentou ajudar sua filha?" Egídio olha para Sandra com ódio e Dona Patroa diz: "Minha filha, não fale uma coisa dessa de seu pai, pelo amor de Deus." Egídio responde: "Tá cada dia mais mal criada, mas deixa estar. Pode deixar que eu vou te colocar na linha de sua moleca desaforada." Sandra desafia: "Ah, é? E vai fazer o quê? Vai me bater agora por acaso?" Egídio responde quase gritando: "Sabe que não é uma má ideia? Você vai pro seu quarto agora, Sandra, que eu tô lhe mandando." Sandra se recusa a ir para o quarto, mas Egídio a pega pelos braços de novo e grita: "Eu não tô pedindo, eu tô mandando você ir." A moça se assusta com o jeito agressivo do pai e fala: "Você nunca me tratou assim, meu pai." Egídio grita: "E olha só o estrago que deu, mas tudo certo, você vai aprender a me respeitar na marra." Egídio arrasta Sandra para o quarto, enquanto ela grita desesperada. Dona Patroa se desespera com a agressividade do marido e implora: "Egídio, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa com nossa filha, isso só vai piorar tudo." Egídio grita: "Não se meta, Dona Patroa, porque senão vai sobrar para você. Eu sei muito bem o que estou fazendo." Egídio continua arrastando Sandra para dentro do quarto, enquanto Dona Patroa começa a se desesperar na sala, orando para que Deus impeça Egídio de cometer uma loucura ali dentro. Egídio joga Sandra na cama e diz: "Isso é para você aprender a não falar comigo daquela maneira. E eu quero que você termine esse caso com João Pedro, ou senão não é mais minha filha." Sandra rebate: "Pois eu não termino, porque você não manda em mim desse jeito. Você tá se comportando como um monstro, isso sim. Eu tenho até vergonha de lhe chamar de pai de novo."
É nesse momento que Egídio perde a cabeça e faz algo que nunca pensou que fosse fazer na vida. Egídio levanta a mão e dá um tapa na cara de Sandra, que acaba dando um grito de dor. Sandra olha para o pai horrorizada e fala: "Você nunca me bateu antes?" Egídio grita: "Agora eu vejo que eu errei, e muito eu não ter feito uma coisa dessas. Mas agora eu vou lhe dar uma surra de criar bicho para você aprender a respeitar teu pai de uma vez por todas." Egídio tira o cinto da calça e Sandra grita desesperada: "Não faça isso, meu pai, pelo amor de Deus!" Mas Egídio não ouve os apelos da filha e avança em cima dela com o cinto. Do lado de fora, João Pedro ouve os gritos de Sandra e Egídio e se desespera. Ele diz: "Eita, que Sandra tá precisando de mim?" Sem nem pensar duas vezes, João Pedro invade a casa de Egídio, deixando Dona Patroa ainda mais desesperada. João Pedro diz: "Eles estão no quarto, não estão? Eu que não vou deixar esse monstro tocar em Sandra desse jeito." Dona Patroa desesperada: "Menino, não faça nada que piore ainda mais essa situação, meu Deus do céu." Mas João Pedro nem ouve os apelos de Dona Patroa e arromba a porta do quarto de Sandra para salvar a moça de Egídio. Ao ver Egídio dando uma surra de cinto em Sandra, João Pedro vira um bicho e avança em cima de Egídio, lhe dando um mata-leão para sair de cima de Sandra. João Pedro grita: "Por que você não bate alguém do seu tamanho?" Egídio consegue se livrar do aperto de João Pedro e grita: "Não se meta onde não foi chamado, moleque, senão vai sobrar pra você também." João Pedro rebate: "Eu que não vou deixar um absurdo desse acontecer e não fazer nada para impedir." Mas Egídio acerta um soco na cara de João Pedro e tenta enforcá-lo com o cinto. Mas João Pedro se recupera e derruba Egídio no chão, dando vários socos na cara do vilão. Sandra se levanta da cama desesperada, vai até João Pedro e pede: "Pare com isso, João, por favor, isso não vale a pena." João Pedro para de bater em Egídio a pedido de Sandra. E é nesse exato momento que Dona Patroa chega desesperada no quarto e vê o marido caído no chão. Mas Egídio não se dá por vencido e resolve fazer uma loucura maior ainda. Ele saca sua arma e aponta para João Pedro, deixando Sandra e Dona Patroa desesperadas. Mas João Pedro é mais rápido e dá um chute na mão de Egídio, fazendo a arma voar longe, e diz: "Só usa a arma quem não se garante na porrada, como é o seu caso, seu desinfeliz." Dona Patroa ajuda Egídio a se levantar e ele diz: "Seu desgraçado, você ainda vai me pagar por tudo isso." Mas João Pedro não sente medo pelas ameaças de Egídio e fala: "Eu só tenho pena da Sandra e da Dona Patroa, que tem que viver com você aqui dentro dessa casa." Porém Sandra aproveita a deixa e afirma: "Eu vivia, a partir de hoje do que acabou de acontecer aqui, eu não moro mais aqui." João Pedro responde: "E faz muito bem, se depender de mim, você vai morar lá na casa de Padinho, Decleciano e Madinha Morena." Dona Patroa e Egídio se surpreende pela decisão de Sandra e a mulher diz: "Minha filha, pelo amor de Deus, você não pode estar falando sério. Essa aqui é sua casa." Sandra rebate: "Mas isso aqui não é um lar, minha mãe. E no dia que a senhora se der conta disso, aí vai ver que eu tô certa." Furioso, Egídio diz: "Se você usar isso aí por aquela porta com esse moleque, você pode não me considerar mais seu pai, tá me entendendo?" Sem abaixar a cabeça, Sandra responde: "Não considero com prazer depois de hoje." Sem nem olhar para trás, Sandra vai embora de casa com João Pedro, deixando Dona Patroa arrasada pela partida da filha, enquanto Egídio atira um vaso contra a parede de tanto ódio que está sentindo e jura vingança contra a família de Zé Inocêncio.
Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.